Então, eu queria pensar um pouco aqui, o tempo é curto, sobre essa dupla vertente de uma sustentabilidade protetiva. De um lado, uma sustentabilidade protetiva democrática, que é um tema que eu estou trabalhando em um projeto de pesquisa, que visa a harmonização dessa vontade majoritária com a proteção de minorias em matéria ambiental. Isso é uma temática própria da teoria democrática, né? E que aborda principalmente essa dicotomia entre maioria e minoria, pensando em populações, em comunidades, como as comunidades indígenas, as comunidades tradicionais, que têm os seus direitos e os seus, digamos, meios básicos de subsistência, muitas vezes ligado culturalmente e ambientalmente de uma maneira indissociável, e que a vontade da maioria, por vezes, acaba agredindo e retirando esses direitos mais elementares dessa minoria. Então, esse é um tópico da sociedade, da sustentabilidade protetiva democrática, que está muito mais ligado à teoria da democracia. De outro lado, eu queria trabalhar um pouco essa sustentabilidade protetiva ambiental, digamos assim, que visa a compatibilização da capacidade volitiva social e comunitária, ou seja, aí sim, buscando equilibrar essa perspectiva antropocêntrica com os direitos de natureza. E esse é um debate que passa muito mais pela teoria jurídica do que pela teoria democrática. E aí nós temos, como falou bem o professor Viciano, a perspectiva dos direitos de natureza, do reconhecimento da personalidade da natureza e a viabilidade disso ser efetivado dentro das instituições, né? Então, o meu projeto de pesquisa está mais conectado à sustentabilidade protetiva democrática, que tem um viés, sim, antropocêntrico, mas que possui um teto conectado a essa sustentabilidade protetiva ambiental. Então, eu estou trabalhando muito a perspectiva dos povos indígenas, né? Ou seja, estamos falando de 5% da população global, de 7,8% da população latino-americana e de 1,1% da população brasileira. As terras indígenas e participação política deficitária. Vejo que dados interessantes pensando na realidade brasileira. No caso do Brasil, nós temos cerca de 13,7% do nosso território em diversas fases do reconhecimento estatal como território indígena. Alguns reconhecidos, outros em trâmite, mas estamos trabalhando com um quantitativo significativo de território. E, de outro lado, nós temos uma baixíssima representação indígena no Congresso Nacional. Ou seja, o déficit político é de que simplesmente entre 1987 e 2018, as legislaturas em nenhum momento contaram com um único deputado federal indígena. Vejam que dado interessante. Ou seja, pensemos em termos de disputa de poder, com 13% do território nacional e nenhuma representação na Câmara dos Deputados durante um período de larguíssima duração. Ou seja, o resultado disso não pode ser positivo de forma alguma. Então, esse risco dessa maioria arbitrária de suprimir direitos e suprimir a própria minoria, quando nós analisamos as concepções de ecocídio e genocídio indígena, que fica muito claro, principalmente na postura do Estado brasileiro, leva a pensarmos na imprescindibilidade da criação de mecanismos de compensação desse déficit de participação político-institucional, né? E aí entra a temática que é um dos grandes calcanhares de Aquiles da democracia, que é a proteção de minorias. Ou seja, um problema grave que precisa ser solucionado na teoria democrática e também na prática política. E o aumento da carga de relevância da vontade política minoritária precisa ser desenvolvida dentro de alguns mecanismos. Dentre eles, nós temos os direitos de consulta. Os direitos de consulta dos povos indígenas compreendem o consentimento livre, prévio e informado quanto a qualquer iniciativa pública ou privada que possa afetá-los.
assim como a efetiva participação dessas populações nos respectivos processos decisórios. Ou seja, estamos trabalhando 3 eixos temáticos básicos aqui. Direitos humanos, com participação política e proteção de minorias. Proteção ambiental, abrangendo meio ambiente cultural e natural. E perspectiva do direito internacional. O problema central da pesquisa que eu estou atuando é exatamente considerar a dúvida, né? Ou seja, a grande problemática é: os direitos de consulta dos povos indígenas são capazes de gerar obrigações e restrições jurídicas aos estados latino-americanos, corporações privadas e investidores internacionais em projetos ambientalmente sensíveis que possam afetar essas populações? Esse é o grande questionamento que eu estou investigando no momento, ou seja, na busca de responder se haveria algum tipo de norma de ordem pública internacional que não chegasse ao alcance de uma norma ius cogens, mas também não fosse de um nível de uma norma de direito internacional, digamos, ordinário. Como eu posso situar esse direito de consulta dos povos indígenas? Ele é uma condição sine qua non até que ponto? Existe um direito de veto dessas populações minoritárias com relação a grandes projetos de infraestrutura que possam atingir o meio ambiente natural e cultural dessas populações? Como fica a teoria democrática dentro disso? Como eu vou equacionar essa vontade majoritária com essa vontade minoritária? É um problema realmente de teoria democrática, mas nós temos mecanismos jurídicos que foram concentrados principalmente na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê de uma forma bastante clara e direta os direitos de consulta. Ao definir o artigo 6.1, que ao aplicar as disposições da Convenção 169, os governos, leia-se os estados, deverão consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis a afetá-los diretamente. E nessa linha nós temos o desenvolvimento desse conceito, e foi reforçado na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007. Temos comentários gerais, tanto do Comitê de Direitos Humanos, que interpreta o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? Que é o Comentário Geral 23 de 94, quanto o Comentário Geral 21 de 2009, o último do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, são dispositivos que trabalham a interpretação do direito humano sob o viés, claro, da proteção das minorias, populações indígenas, populações tradicionais, que precisam ter essa salvaguarda das suas próprias faculdades jurídicas. Então, depois, em 2016, nós temos a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, ou seja, mais de 10 anos depois da Declaração das Nações Unidas, veio a Declaração da Organização dos Estados Americanos. E, fechando, digamos, esse bloco, um precedente importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Pueblos Saramaca versus Suriname, em que houve o reconhecimento da obrigação internacional de consultar a comunidade indígena de acordo com suas tradições e costumes acerca de qualquer projeto que possa afetá-lo. Isso é muito importante salientar, que nós estamos trabalhando uma comunicação entre o direito internacional dos direitos humanos, o direito ambiental internacional e as localidades hipossuficientes que necessitam dessa proteção diferenciada. Isso precisa ser equacionado sempre sob o prisma não só do direito nacional, mas também da teoria democrática, da teoria política. Então, são alguns pensamentos, meus amigos, que eu trago aqui. Claro, são muito mais questionamentos do que assertivas, e tenham certeza que eu fico à completa disposição para ouvi-los e principalmente considerar
eventuais comentários, porque o projeto ainda está nessa fase incipiente, mas eu acredito que há muito a desenvolver, principalmente com relação ao reconhecimento ou não de qual é o status normativo desse direito de consulta. Onde ele está? De alguns autores eu já ouvi que não passa de um soft law. De outros, já que se aproxima de um direito cogente internacional. Então, pensando na aplicabilidade desse tipo de dispositivo no âmbito da América Latina, eu acredito que o questionamento é bastante importante, principalmente quando identificamos o alto grau de violências, a intensidade dessas violências com relação às populações indígenas e a velocidade dessas agressões ao meio ambiente, especialmente na América Latina e Brasil. Meus amigos, eu agradeço muito a gentileza da oportunidade e fico à disposição. Professor Ranieri, nós que agradecemos muito a excelente exposição, é realmente incrível, né? Com curtíssimo tempo, né? O senhor pôde articular, né? Desse compromisso ético, político, as questões, né? Das teorias democráticas, né? Em relação à participação e a preocupação em relação à população indígena, né? De fato, mais do que fundamental articular as escalas, né, tanto no plano nacional, internacional. Então, as reflexões, os questionamentos, né, nos conduzem muito, né, a entender as propostas relacionadas aos mecanismos de status, né, como o senhor finalizou a sua exposição, do status normativo em relação ao direito de consulta, né, realmente é uma questão importantíssima para a teoria democrática, né. Então, acho que de fato, né, questões relacionadas, que complementam, né, e dialogam muito bem com as propostas, né, que são colocadas na nossa mesa. Então, agradeço muito, né, muito obrigada.